Muito bem, vamos falar de futebol. O futebol que o Santos praticou contra o Vasco da Gama foi um futebol suficiente para passar. Sem grande brilho, também sem grandes sustos, o Vasco não ofereceu grande resistência. O placar de 2-0 deixa o Santos bem favorito para ser um dos 5 que se classificam nesta fase da Copa do Brasil, que começou com 94 times e termina com 5, aos quais irão se juntar os 8 da Libertadores de América, mais os campeões daqui e dali para formar 16 e fazer as oitavas de final. Um futebol tranquilo, repito, que não deu grandes sustos e deixa o Santos favorito. O mesmo se pode dizer do Corinthians, não. Com o Corinthians, nós podemos levantar um questionamento que se faz urgente e necessário para o futebol do Brasil. A técnica no futebol está sendo definitivamente enterrada? Nós vamos continuar jogando esse futebol fraco, esse futebol indefeso, esse futebol que não joga e não deixa jogar, mas o castigo veio. Após 4 jogos sem marcar, o Corinthians sofre um gol da Chapecoense e a Chape vem para São Paulo para jogar por um empate. Não vai ser fácil para o Corinthians reverter essa situação, até porque, a exemplo da Chape, o Corinthians tem no meio do caminho uma pedra, que é a decisão do Campeonato Paulista. Uma decisão dentro de casa, que poderia ser considerada muito tranquila, mas não o é, porque o futebol apresentado pelo São Paulo na primeira partida foi levemente superior ao do Corinthians, não se traduzindo em gols, em finalizações corretas, aquilo que o São Paulo criou bem mais do que o Corinthians. Irá em casa o Corinthians sair para o jogo? Irá em casa o Corinthians ser mais corajoso? Irá em casa o Corinthians jogar finalmente futebol? Porque neste momento não está jogando rigorosamente futebol nenhum. A derrota para a Chape deve ligar o sinal de alerta. Alguma coisa está errada na estratégia de Fábio Carille. Substituir por um futebol horrível jogadores que o Corinthians não tem, não é uma boa, Carille. Comece a pensar nisso muito seriamente, porque vem 2 decisões por aí. Repito, a do Campeonato Paulista e de vaga na Copa do Brasil. E aconteceu a final do Campeonato Gaúcho. 180 minutos de 0-0, mas com emoções que sobraram para todos os lados. Pênalti marcado pelo VAR, gol anulado pelo VAR, expulsões no banco de reservas, 5 cartões amarelos só no primeiro tempo, 4 para o Inter, 1 para o Grêmio. Veja que o nervosismo era muito maior do Colorado do que do time de Renato Gaúcho. No fim, 0-0. Com defesa de pênalti durante o jogo, do Marcelo Lomba, e defesa de pênalti, Vitor e Vitor. Nas cobranças, pegou só 3 e é o dono do 38º título gaúcho do Grêmio e também o bicampeonato. Comemorando. No banco do Inter foram expulsos o Odair Hellmann, o árbitro que reclamou barbaridade durante o jogo inteiro, e o D'Alessandro, que foi para cima. Foi um jogo muito nervoso, muito brigado, e deu o Grêmio, deu o Renato Gaúcho, que diz: estou tão cansado de dar a volta olímpica. Nem tanto, né, Renato? Na Libertadores a coisa está meio brava. Pode ainda se corrigir? Pode. Mas que foi uma final de campeonato para ninguém botar defeito em termos de emoção, isso foi. Eu volto.